Tem mais umas coisinhas. Franzé, boa noite, pastor. Perdemos Pepe Mujica, uma figura extraordinária. Tens algo a comentar sobre esse estadista? Franzé, do Crato, no Ceará. Crato é a terra do Padre Cícero, né? Um abraço para você, Franzé. Eu sim tenho que falar sobre Mujica. Um tributo a Mujica hoje, né? Mujica. Pepe Mujica. Faleceu Pepe Mujica. E eu tenho que falar. Aliás, a divulgação da live de hoje foi duas igrejas, né? O tema que eu divulguei foi duas igrejas, mas eu quero falar de três igrejas hoje, então. Quero falar de três igrejas. A igreja do Mujica. Quero falar da igreja do Mujica, que, inclusive, o Mujica, ele se declarava ateu, mas dizia que torcia para estar errado. Mas ele foi, de fato, um homem extraordinário. E eu vou pegar emprestadas palavras e ideias e comentários do Valdemar Magaldi Filho, que escreveu um artigo na Folha de São Paulo, e quem me mandou o artigo foi meu amigo Big Duda, e sempre a gente troca informações e troca médio, né? Porque mais ele me envia do que eu para ele, mas eu sempre sou muito abençoado com o que o Big Duda me manda, e esse artigo sobre o Pepe Mujica me abençoou muito, e eu quero ler alguns trechos para você, alguns pequenos trechos, né? Lembrando que Mujica foi presidente do Uruguai e lutou contra a ditadura militar uruguaia, né? Então, olha que interessante, eu estou citando agora o Valdemar Magaldi Filho, que escreveu o artigo. O Mujica passou 14 anos encarcerado, e destes 14 anos, 12 desses 14 anos, ele viveu numa cela, numa solitária, sem contato com o mundo externo, sem livros, sem diálogo, sem papel para escrever. Ele viveu numa solitária por 12 anos. Ontem eu assisti, eu acompanhei novamente uma entrevista que foi feita pelo Boechat, o Mitre e o Panunzio, quando a Rede Bandeirantes, em 2014, entrevistou o Mujica. E eles reprisaram essa entrevista ontem. E aí perguntaram para ele, mas o senhor vive aqui nesse sítio tão simples, na mesma casa que o senhor sempre viveu, um lugar simples, eles estavam espantados, né? E ele disse, eu passei 12 anos numa solitária, isso aqui para mim é o céu. Então, pensa o que é um homem viver 12 anos numa solitária. Então, o Valdemar Magaldi Filho, ele diz que esse isolamento externo, ou na verdade, o isolamento extremo que lançou o Mujica aos abismos do inconsciente. O Valdemar Magaldi é, inclusive, um analista junguiano, então ele usa essa expressão, né, que o isolamento extremo do Mujica o lançou aos abismos do inconsciente, onde foi inevitável o confronto com a consciência individual e coletiva. Inconsciente coletivo é um conceito junguiano. Então ele diz, olha, nesse isolamento extremo, ele entrou em contato com a consciência individual e coletiva, e foi nesse vazio radical que ele compreendeu quase literalmente que alone pode significar all in one. É um jogo de palavras, né? Sozinho pode significar todos em um. Olha que impressionante, né? E que jogo bonito esse, do inconsciente coletivo
a consciência individual, a consciência coletiva. Eu estou sozinho no isolamento extremo, mas eu não estou sozinho porque eu estou com todo mundo. É quase que uma experiência mística, né? Num isolamento extremo, sozinho ali, numa solitária, o mergulho para dentro de si o coloca em contato com todo mundo. É como se ele tivesse uma experiência ali dentro daquela solitária de captar o inconsciente coletivo, né? E fazer-se um com todos. Veja que isso é uma linguagem e uma descrição quase que de uma experiência espiritual. Continua o Valdemar Magaldi Filho. Para não enlouquecer, Mujica precisou dialogar com seu mundo interno, com seus personagens intrapsíquicos, onde sentido e significado puderam emergir. Ao integrar as diversas facetas da alma, encontrou uma paz que transcende as máscaras sociais do ter. Ao integrar as diversas facetas da alma, encontrou uma paz que transcende as máscaras sociais do ter. Novamente, isso aqui é uma expressão descritiva de uma experiência mística. Isso aqui faz lembrar, por exemplo, Jacó, no Vale de Jaboque. Ele fica sozinho com Deus, somente ele e Deus. Todas as suas mulheres atravessam o rio, as suas posses, os seus servos, escravos, todo mundo vai embora, ele fica sozinho e ele luta com Deus, né? Nessa solidão. Vamos imaginar que o Jacó entrou numa solitária, ficou ali sozinho com Deus, ele teve que mergulhar para dentro do seu, para o seu, como ele usou aqui, encontrar os seus personagens intrapsíquicos. Deus pergunta para Jacó: como é o seu nome? Quem é você? Como você se identifica? O que caracteriza a sua identidade? Ele tem que visitar os seus personagens, né, intrapsíquicos, e ali ele tem um encontro com Deus, em que ele descobre que tudo quanto ele tem é uma máscara, porque, na verdade, a relação com Deus é com o que somos, não é com o que temos, né? E muito menos com as máscaras que usamos. Cito novamente o Valdemar Magaldi Filho. Olha o que ele diz: do deserto existencial e da solitude forçada emergiu um novo paradigma, o servir para ser. Mujica compreendeu que a verdadeira liberdade nasce quando se rompe a dicotomia entre o eu e o outro, né? Porque ele se faz um com todos. Mesmo como presidente do Uruguai, nunca se afastou da simplicidade. Dirigia seu Fusca, vivia em sua modesta chácara e doava mais da metade do seu salário a programas de habitação popular. Amava a natureza, celebrava a vida, o silêncio e a simplicidade. Declarava não acreditar em Deus, mas torcia para estar errado. Mujica se tornou um arquiteto de futuros possíveis, provando que substituir o ter para ser pelo servir para ser não é utopia, mas uma exigência evolutiva. Sua trajetória não é sobre um herói idealizado, mas sobre o potencial adormecido em cada ser humano que ousa se perguntar: quem sou eu quando deixo de ser aquilo que possuo? Que belo texto, né? Eu agradeço. Não conheço Valdemar Magaldi Filho, mas eu agradeço por esse texto
tão inspirador que faz jus à memória e à biografia de Pepe Mujica. Então,